Você certamente já percebeu o quanto eu gosto de analisar palavras, analisar a forma como a gente se expressa, o quanto isso que pode ter um impacto naquilo que a gente pensa e reforça de pensamento e, consequentemente, nas nossas atitudes. Eu não sei se você sabe, se está claro para você, mas eu não sou uma pessoa de finanças. Não sei se você já percebeu isso. A minha formação sempre foi de comunicação. Eu sou formada em marketing, eu sou pós-graduada em gestão empresarial, mas a minha vida inteira eu me interessei por comunicação. Eu já fiz curso de cinema, eu sempre trabalhei nas áreas de comunicação. O meu pai é fotógrafo, jornalista, então eu acompanhei muito, desde a minha infância, adolescência, acompanhei muito esse universo da comunicação e eu gosto muito. Eu já fiz um curso de programação visual, então uma comunicação visual, eu fazia desenho industrial na UFRJ. Então, a minha habilidade maior é de comunicação e não de finanças. Eu estou aqui no Telegram, no Instagram, no YouTube, te ensinando finanças, porque foi algo que eu aprendi, que eu desenvolvi na minha vida, e por eu ter essa habilidade de comunicação, eu consigo simplificar o que eu aprendi e que talvez alguns educadores financeiros ou professores, enfim, outras pessoas que estão querendo explicar a mesma coisa, por não serem boas em comunicação, não se fazem entender. Então, para mim está muito claro que ao ser boa em comunicação, ao gostar de comunicar, ao gostar dessa coisa de analisar palavras, o poder da palavra, tudo isso me ajuda a te ajudar ainda mais. E uma coisa que para mim é muito importante na comunicação é a gente saber fazer distinções. O que é fazer distinções? A gente diferenciar as coisas, diferenciar uma coisa da outra. E tem uma distinção que eu faço com frequência e que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de entender, de compreender essa distinção, porque a comunicação feita acerca desse assunto é uma comunicação muito confusa e que a gente adotou como normal essa comunicação confusa, que é o assunto dos imprevistos. Toda vez que eu faço uma live, que eu faço algum conteúdo falando sobre não existir imprevistos, não existem imprevistos na nossa vida financeira, gera muita confusão e gera até algumas mensagens um pouco calorosas, né? Assim, atacadinhas do tipo, nossa, é um absurdo isso que você fala, como se eu estivesse ofendendo as pessoas que defendem a ideia de que passaram por um imprevisto nas finanças. E qual a importância da distinção entre previsto e imprevisto? Previsto é uma coisa que a gente pode prever. Imprevisto é uma coisa que a gente não pode prever. Agora, o que é o imprevisto nas finanças? Que todo mundo justifica como sendo algo que você não pode prever e que por isso detona suas finanças. O imprevisto nas finanças que a gente lida nas nossas conversas aqui, nas lives, aqui no Telegram, não é o imprevisto do resto do mundo. O imprevisto nas finanças, e essa distinção é importante, é aquela justificativa que você dá para o fato de você não estar conseguindo controlar suas finanças em função de algo que aconteceu e que você defende a ideia de que você não tem como prever e se proteger. Isso é um imprevisto nas finanças. Então, assim, ser assaltado é imprevisto. Ninguém sai de casa esperando ser assaltado. Agora, ser assaltado não é um imprevisto nas finanças, porque a gente sabe que existe, mesmo que remota, dependendo do lugar onde você mora, existe a possibilidade de um dia você ser assaltado. Existe, né? No país que a gente vive, no que acontece em determinadas cidades. Eu moro no Rio de Janeiro, eu considero essa hipótese, eu não saio de casa pensando nisso. Mas é óbvio que eu considero essa hipótese. E talvez por isso não saia com nada de ouro, não saia com uma bolsa sem fechar a bolsa direito, não fique distraída na rua andando no celular. Né? A gente, principalmente para o carioca, eu que vivo aqui desde que nasci, é uma forma que a gente aprendeu assim, é normal, né? Uma norma a gente ter esse tipo de atitude porque considera-se a possibilidade. Então, imprevisto é algo que não se pode prever. Por exemplo, uma catástrofe natural que nenhum meteorologista estava analisando e podia prever, sei lá, um terremoto. Isso é um imprevisto. Um assalto, é claro que é uma coisa que a gente não quer que aconteça e não sai de casa esperando.
mas não é um total imprevisto. E não é um imprevisto nas finanças. Por quê? O que acontece quando a gente é assaltado? A gente vai perder alguma coisa e vai perder um celular. Agora, se nas suas finanças você se preparou para imprevistos, os imprevistos não têm impacto na sua vida financeira. Então, não vai existir um imprevisto nas suas finanças. Eu, por exemplo, ao criar minha fotografia financeira, eu tenho um pote shopping, eu tenho o pote lazer, eu tenho o pote mercado. E se por um acaso eu já fui assaltada e me roubaram, na época, um MP3 player, enfim, não existia nem iPod, nada disso. Era um MP3 daqueles, tipo USB, sabe? Que a gente plugava o fone de ouvido e escutava ali na USB direto. Eu lembro que me roubaram isso. E aí eu comprei outro. Naquela época eu era uma detonadora das finanças. Eu não tinha grana para comprar outro e provavelmente comprei usando dinheiro de cheque especial passando cartão de crédito, não lembro. Mas hoje, se aquilo acontecesse hoje, eu tenho um pote shopping. Então é claro que foi algo que eu não poderia naquele momento esperar que eu fosse assaltada. Mas se eu tenho um pote shopping que é para eu comprar alguma coisa no mês, alguma coisa que eu precise comprar, eu precisei comprar então um novo MP3 player. E aí aquilo vai entrar no meu pote shopping. Então não aconteceu um imprevisto nas minhas finanças. Aconteceu uma situação que eu não estava esperando. Mas não é um imprevisto nas minhas finanças que justifique que por isso eu vou entrar no cheque especial, que por isso eu vou passar no cartão sem dinheiro, que por isso eu vou ficar reclamando que a minha vida financeira é cheia de imprevistos, percebe? E eu recebi ainda algumas mensagens de pessoas dizendo que eu não posso teorizar tanto as coisas porque o cachorro fica doente e ela não pode prever que o cachorro fique doente, ou o pneu do carro furou, ou vazamento na casa do vizinho. Você pode ter um pote casa para cuidar da sua casa. Você pode ter um pote carro para trocar um pneu quando o pneu furar. E se não acontecer nada com o carro, esse dinheiro sobrou. Você pode ter um pote, e deve ter um pote, animal de estimação. Você pode e deve ter um pote saúde. Para caso, meu dente quebrou, a obturação caiu. Legal, eu tenho um pote saúde. E talvez você me diga, mas eu não tenho dinheiro para já imaginar que eu vou usar esse dinheiro com tudo. Bom, então não é uma questão de imprevisto, é uma questão de não ter receita suficiente. Então a gente está falando de outra coisa. E por isso as distinções são tão importantes. Porque quando a gente fala de algo que eu não posso prever, não é necessariamente um imprevisto que impacte as suas finanças. E quando a gente está aqui no Domínio de Suas Finanças falando de imprevisto que impactam as finanças, a gente está falando de coisas, sim, que pode ser coisas que eu não previ, mas que não vão impactar a minha vida financeira. Então, são poucos, muito poucos, os reais imprevistos na vida financeira. Muito poucos. O cachorro que fica doente não é um imprevisto na vida financeira. O vazamento na parede do vizinho não é um imprevisto na vida financeira. O pneu do carro que furou também não é. Porque você pode ter a sua vida financeira orientada para lidar com tudo isso. A gente tem coisas que a gente não tem controle e tem coisas que a gente tem controle. E é muito importante a gente saber distinguir essas coisas. E eu tenho controle sobre as minhas finanças, mas eu não tenho controle sobre o que vai de fato acontecer todos os dias da minha vida. Mas eu tenho controle sobre as minhas finanças. E no que eu tenho controle, eu posso trabalhar. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso agir. Então, é muito importante a gente saber distinguir claramente do que a gente está falando. E toda vez que alguém me traz um imprevisto, nunca me parece de verdade um imprevisto que deve impactar as finanças. E a gente conseguir fazer distinção é importante. Um engenheiro, imagina um engenheiro que consegue distinguir com clareza qual a melhor alternativa entre os materiais que ele tem. Imagina um vendedor que sabe distinguir com clareza qual é o argumento ideal para o momento da venda. Imagina um médico que sabe distinguir com clareza um conjunto de sintomas e saber fazer um bom diagnóstico. Então, a gente saber distinguir as coisas ajuda muito a gente trazer o melhor resultado para a gente. E saber distinguir o que é um imprevisto de verdade é o que vai fazer você, de fato, dominar suas finanças. E tem até aquela frase, né, uma frase legal, que é: dai-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Saber distinguir uma coisa da outra
é para mim o máximo da sabedoria. E não considere um imprevisto na sua vida financeira quando você consegue se proteger e não fazer com que isso seja um real imprevisto nas suas finanças. Não transforme situações que você não pode controlar num impacto naquilo que você pode controlar, que é a sua vida financeira, tá bom? É isso, um beijo.